Olá pessoal, vamos para mais uma resolução de exercícios de estática e mecânica dos materiais. Localize o centroide y barra da área composta, depois determine o momento de inércia dessa área em relação ao eixo centroidal x', e aí eu acrescentei em vermelho em relação ao eixo x, ou seja, ele quer em relação ao eixo x', e eu estou pedindo também aqui em relação ao eixo x. Vamos lá. Primeiro passo, determinar as áreas e as coordenadas de seus centros. A primeira área eu posso determinar como sendo essa área aqui do retângulo, cuja base é de 60 milímetros e altura de 20, o que vai nos dar uma área de 1.200 milímetros quadrados, base vezes altura. A coordenada y-til é a coordenada do centro desta área. Onde é que está a coordenada do centro desta área em relação ao eixo y? Está aqui, ó, essa altura. Como essa altura é 20, metade de 20, 10. Então, a coordenada é 10. As outras áreas, eu chamo aqui de área 2 e área 3, elas têm uma base de 10 milímetros e uma altura de 30 milímetros, o que nos vai dar uma área de 300 milímetros quadrados, tanto para o A2 quanto para o A3, porque são iguais. Veja que esse 30 ele surge da diferença entre 50 e 20, ou seja, essa altura corresponde a 50 menos 20, que é 30. A coordenada y-til é a coordenada do centro geométrico dessa área. Lembrando que a referência é essa base, ou seja, a referência é o eixo x. Assim, essa altura do eixo x até o centro desta área vai nos dar 35 milímetros, que é 15 milímetros, ou seja, metade de 30, mais esses 20, que é da área vermelha, ou seja, a coordenada ela é daqui até aqui, 20 mais 15, 35. Agora vamos determinar o centroide. O centroide ele é determinado a partir da média ponderada entre as coordenadas y do centro de cada elemento de área vezes a respectiva área. Ou seja, y-til 1 vezes A1, mais y-til 2 vezes A2, mais y-til 3 vezes A3, dividido pela soma das áreas. Todos esses valores a gente encontrou anteriormente, está aqui, ó. Isso vai nos dar 18,33, é uma das primeiras respostas. Está aqui. Essa vai ser a distância do centroide dessa área composta. Agora vamos determinar o momento de inércia da área em relação ao eixo x'. Primeiro a gente vai fazer o momento de inércia dessa área vermelha. O momento de inércia dessa área é o momento de inércia de um retângulo, que é 1/12 de BH ao cubo. B é este lado que é paralelo ao eixo que se quer analisar, que é esse eixo aqui, esse eixo vermelho. Então vai dar 1/12 de B, que é 60, vezes a altura, que é 20, ao cubo. Então o momento de inércia dessa área é 40.000 milímetros a quarta. Utilizando o teorema dos eixos paralelos para encontrar desse eixo vermelho para o eixo x', a gente verifica que o momento de inércia desta área A1 em relação ao eixo x' vai ser o momento de inércia que a gente encontrou da área 1, mais a área 1 vezes a distância D1. Quem é essa distância D1? Essa distância D1 vai ser a distância do centro, do eixo que passa pelo centro da área 1, até o centroide, que é o que a gente quer determinar. A gente quer determinar o momento de inércia da área 1 em relação a x'. Portanto, essa distância vai ser a distância até x', que é a distância do centroide, menos a distância do centro dessa área, que é o nosso y-til 1. Isso vai nos dar 8,33. A área 1 a gente já tinha obtido, substituindo, está aqui o momento de inércia que a gente encontrou, a área 1 também,
e a distância entre o eixo do centro da área até o centroide. Isso vai nos dar 123.266,68 milímetros a quarta. Agora vamos achar o momento de inércia das duas áreas restantes. Como elas são simétricas, eu vou encontrar de uma, consequentemente das duas. Primeiro, o momento de inércia da área. Também são retângulos. Então, 1/12 de BH ao cubo. Quem é B? B é esta base, ou seja, essa distância, tá certo? Que é paralela ao eixo que passa pelo centro desta área. Vai dar 1/12 de 10 vezes 30 ao cubo, porque a altura é 30 e a base é 10. Isso nos dá 22.500 milímetros a quarta. Utilizando o teorema dos eixos paralelos, ou seja, o momento de inércia dessa área em relação ao eixo x' vai ser o momento de inércia que a gente acabou de encontrar, que é o momento de inércia em relação ao eixo central desta área, vezes esta área, vezes a distância ao quadrado. Que distância é essa? É a distância entre o eixo que passa pelo centro dessa área até o eixo que se quer encontrar. Ou seja, como eu quero encontrar o momento de inércia da área 2 em relação a x', é o eixo que passa pelo centro da área 2 até o eixo x', que é essa distância aqui. Essa distância vai ser a distância do centro da área 2, ou seja, a coordenada y tio 2, menos a coordenada do eixo x', que é o y barra. Isso vai nos dar 16,67 milímetros. A área 2 a gente já obteve anteriormente. Substituindo os valores, a gente obtém 105.866,67 milímetros a quarta. Assim, o momento de inércia da primeira área, que foi a área vermelha, mais o momento de inércia da segunda área, que é a área azul, mais o momento de inércia da terceira área, que são iguais, tá? Aqui os valores são iguais, nos dá o momento de inércia total, ou seja, o momento de inércia de toda esta área composta de A1 mais A2 mais A3, vai nos dar 335.000 milímetros a quarta. Essa é a nossa segunda resposta. E aí eu coloquei um adendo, coloquei uma informação, uma pergunta a mais. E se for em relação a x, ou seja, ao invés de x', a gente vai calcular em relação a x, esse eixo da base. Então a gente vai fazer a mesma coisa, tá certo? O momento de inércia dessa área. E agora a gente vai fazer uso do teorema dos eixos paralelos. Esse momento de inércia a gente já encontrou anteriormente, tá certo? Eu estou só repetindo. E o que vai modificar aqui é apenas essa distância d1', que é a distância do centro dessa imagem até o eixo x, que coincidentemente é igual ao y tio, ou seja, é o centro da imagem, é igual a 10. Substituindo os valores, a gente encontra 160.000 milímetros a quarta. Isso é dessa área 1. Agora vamos ver as duas áreas superiores. O momento de inércia a gente obteve anteriormente, estou só repetindo, tá certo? Base vezes altura ao cubo, tá aqui. O que vai mudar é o teorema dos eixos paralelos, essa distância que vai mudar. Ou seja, como eu quero em relação a essa e essa área, em relação ao eixo x, é praticamente a coordenada do centro da área. Ou seja, essa distância d2 é a distância entre o centro dessa área até o eixo x, que é a própria coordenada do centro da área, 35 milímetros, que a gente encontrou anteriormente. Substituindo, a gente encontra 390.000 milímetros a quarta. O momento de inércia resultante vai ser a soma dos momentos de inércia da primeira área, da segunda área, da terceira área. Lembrando que essas áreas são iguais, são simétricas, então vai dar o mesmo valor. Por fim, esse é o momento de inércia
da área composta em relação ao eixo X. Tá certo? Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e colocar a sua contribuição. Um grande abraço.